pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley, professor de matemática de vocês. E eu mandei um conteúdo na aula anterior e hoje eu vou encaminhar para vocês a explicação dele, tá? O nosso tema da aula, nós vamos trabalhar com razão entre segmentos. Nós já vimos, e proporcionalidade. Nós já vimos alguma coisa aí nas aulas anteriores e hoje nós vamos pegar isso que nós vimos e vamos aplicar aqui, ó, na razão entre segmentos de reta e segmentos de retas proporcionais. Nós já vimos isso daí dos proporcionais em aulas anteriores, tá? Lembre-se que proporcionais é quando duas grandezas ou duas medidas aumentam ou elas diminuem do mesmo tanto. Tá? Eu tinha dado para vocês o exemplo básico, que é o exemplo da receita, né? Você pega lá uma receita. Se você quer dobrar o produto final, o que é que você faz? Para que não tenha alteração. Você vai pegar a lista de ingredientes e vai dobrar. Se você quer reduzir a quantidade do seu produto final, você vai pegar todos os ingredientes e vai dividir por 2, né? Vai colocar só a metade. Sim, então isso daí é proporcional, né? Lá nós havíamos visto esse conteúdo como grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, tá? E agora nós vamos pegar esse conteúdo aí que foi ensinado em aulas anteriores e nós vamos aplicar em segmentos de reta, ok? Então vamos lá, né? Vamos pegar o que diz aqui o material que eu encaminhei para vocês. Ele me dá dois segmentos de reta, o primeiro medindo 4 centímetros, o segundo medindo 6 centímetros, tá? Então eu tenho um segmento de reta aqui que sai do ponto A e vai até o ponto B. Toda vez que eu representar segmento de reta, eu tenho que fazer isso daqui, ó, AB, um tracinho aqui em cima para dizer que é um segmento de reta. Então AB mede 2 centímetros. E o meu outro segmento, que é o segmento CD, CD, tracinho aqui em cima, tá? Estou pegando um pedacinho da minha reta, é igual a 6 centímetros. Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular a razão entre as suas medidas, tá? O que é interessante é que quando a gente vai calcular a razão, que a gente pega uma ideia assim meio solta como essa, é que nós vamos colocar a razão do menor para o maior. Então, qual é o menor segmento que nós temos aqui? Né? É o segmento AB. E esse meu segmento AB, ele vale 2. Tá? Como eu estou trabalhando com razão, tá? Eu quero toda vez que vocês assim virem a palavra razão em matemática, já fiquem sabendo que tem alguma coisa relacionada com divisão. Então, vai ser o segmento AB dividido pelo segmento CD. Então, AB mede 2, CD mede 6. Então, o que acontece aqui? Né? Olha só, eu tenho aqui 2 sextos, tá? Que é essa medida aqui da minha razão de semelhança entre eles. Razão de semelhança, não, perdão, razão de proporcionalidade. Aí o que vai acontecer? Eu vou simplificar. Tá? É um processo, deixa eu escrever aqui, a gente vai simplificar. Tá? Esse processo nosso aqui de simplificação, ele é um processo obrigatório. Toda vez que a gente trabalhar com fração, tá? Tem que ficar subentendido que ele deve ser simplificado. Tá? Aí o que acontece? Eu tenho que buscar um número que eu consiga dividir o numerador e o mesmo número que eu consiga dividir o denominador. Só que o que acontece é o seguinte, às vezes a gente consegue fazer essa divisão, às vezes não. Aqui está bem tranquilo, como o número de cima é par, o de baixo também é par, a gente pode vir aqui e dividir por 2. Então eu tenho aqui, ó, 1/3. E aqui eu não consigo mais simplificar, vai ficar 1/3 mesmo. Então isso quer dizer o quê? Que a razão entre os dois segmentos é de 1/3, ou pode escrever assim, 1/3. Tá? É a mesma coisa.
Só que a gente prefere escrever 1/3. Beleza, então vimos até aqui. Na próxima parte, olha só. Imagine agora outros dois segmentos de reta. A gente não vai escrever esse segmento. A gente tem um segmento EF e tem um segmento GH. Aí o que nós vamos fazer aqui? O mesmo processo. Eu já sei que meu segmento EF mede 10 centímetros, né? E sei que meu segmento GH, que eu vou colocar aqui, ele mede 15 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui, 10 sobre 15, e vou encontrar quanto vale essa razão. Tá? Lembrando, assim, quando eu digo vou encontrar quanto vale essa razão, é ver se é possível dividir em cima e dividir embaixo, tá? Fazer o processo de simplificação para encontrar esse valor reduzido. Então, eu vou dividir em cima por 5 e embaixo por 5. Tem que ser o mesmo número para que essa redução aconteça com a mesma proporcionalidade, tá? Mas se eu usar um número diferente em cima e embaixo, estraga tudo, tá? Tem que usar sempre o mesmo número quando possível. Então, eu tenho aqui que 10 dividido por 5 é 2. Perdão, é isso mesmo, 10 dividido por 5 é 2. Olhei para o outro lado aqui, me distraí. Vamos lá. 10 dividido por 5 é 2. E aqui embaixo que 10 dividido por 5 é 3. Então, eu tenho uma razão de 2/3. Tá? Agora que eu estou vendo aqui, eu cometi uma falha, ainda bem que eu percebi a tempo, né? Aqui não é 2, tá? Eu coloquei 2, fiz todas as contas como se fosse 2, mas não é 2, tá? É 4. Olha aqui, ó. Era 4, acabei colocando 2, não tinha ninguém para acompanhar que acabei cometendo essa falha, mas a gente conserta aqui. Então vai ser aqui 4/6. Aqui volta para ser 4. 4 dividido por 2, 2, né? Então a gente tem a razão, né, de 1 para 3, de 2 para 3. Beleza, então erro corrigido, agora a gente segue, né? Então o que acontece aqui? Eu cheguei nessa minha razão final e cheguei nessa minha outra razão aqui, tá? Qual é a conclusão que nós vamos tirar aqui? Que esses dois segmentos eles são proporcionais porque eles possuem a mesma razão, que é a razão de 2/3. Tá? Tem uma outra maneira de perceber isso também. Olha só, eu tenho aqui 4/6, que é da minha primeira figura. Eu estou dizendo que é proporcional ao meu outro segmento, que é 10 sobre 15. Se vocês quiserem verificar se esses segmentos são proporcionais, sei lá, em algum momento isso aqui vai ser útil, né? Muito parecido com uma coisinha chamada regra de 3. Né? Acho que até comentei com vocês sobre isso. A gente multiplica cruzado, olha só. 4 vezes 15 dá 60 e 6 vezes 10 dá 60. Quando isso aqui acontecer, é porque eu tenho uma questão aqui de proporcionalidade. Mas o que é essa proporcionalidade? Eu tenho uma fração inicial, que essa é a minha fração 2/3, e eu posso obter outras frações proporcionais utilizando a minha primeira fração. Mas de que maneira que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso, olha só. Eu posso encontrar 4/6. Se eu testar isso aqui, vai dar certo. Eu posso encontrar 6/9, tá? Do mesmo jeito, vamos colocar que essa daqui é proporcional a essa, também vai ser proporcional a essa. Todas elas que eu encontrar a partir da minha primeira serão proporcionais entre si. A gente pode testar essa proporcionalidade. Um outro exemplo também, quer ver, eu poderia encontrar aqui 8 sobre 24. Como é que eu estou encontrando esses números? São aleatórios? Eu estou escolhendo? Qual que é a mágica? Primeiro eu multipliquei por 2. Encontrei essa fração bem aqui. Depois eu multipliquei por 3. Eu estou fazendo aqui, ao lado, um processo inverso da simplificação. Tá? Estou pegando a minha fração
já simplificada, que é a minha fração reduzida, e estou ampliando os meus pedaços, ampliando as minhas fatias aqui. Então, multipliquei por 3, ó, 2 vezes 3, 6. Opa, não posso nem colocar esse aqui não. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Depois eu multipliquei por 4. Encontrei aqui 8 sobre 3 vezes 4, com 24. É 12. 12 aqui. Pronto. E assim eu vou fazendo as minhas contas até chegar na fração que eu quero. Do mesmo jeito, eu posso ir simplificando para encontrar frações menores, certo? Então aqui eu tenho dois processos. No processo que vai, eu vou pegando minha fração e vou aumentando. E tem um processo que volta, que é a simplificação, quando eu vou reduzindo os meus valores. E antes que eu esqueça, a esse resultado da minha fração reduzida, nós chamamos de coeficiente de proporcionalidade, tá? E fiquem espertos, às vezes a gente consegue simplificar para encontrar esse coeficiente, e às vezes não. Por exemplo, se caísse uma pergunta assim, ó, encontre uma fração que seja proporcional a 2/3. O que você pode fazer? Vamos supor, multiplica por 10 em cima e por 10 embaixo. Pronto, você vai ter 20 sobre 30. É um exemplo. É proporcional. Tá? Não especificou como queria. E aí eu encaminhei para vocês uns exercícios. Eu vou dar uma ajudinha para vocês aqui em como resolvê-los. Então vamos lá. Nós chegamos aqui na parte dos exercícios, né? Questão número... Está 6, mas a gente pode colocar 1, né? Que é o que importa para a gente. Analise as medidas dos triângulos abaixo dadas na mesma unidade. Então aqui eu tenho os triângulos, né? Eu quero que vocês calculem a razão entre o lado maior do triângulo ABC. Você vai pegar o lado maior do triângulo ABC, triângulo ABC. Vocês vão olhar aqui qual é o maior lado. Vamos lá, retomando aqui, que o equipamento, como de costume, deu uma travadinha, mas a gente consegue prosseguir. Então, beleza. Aí o maior lado do triângulo é FG. Esse é o triângulo, né? É FG. Aí vocês vão escrever, observar se é possível simplificar ou não e segue. Aí ele pede aqui, né? O maior lado, o menor lado e o terceiro lado, que vai ser o lado intermediário. Tá? Ele quer que você faça só isso. A questão número 7, e aqui ele coloca informações interessantes, depois vocês deem uma lida aqui, tá? E não se enganem, tá? Esse valor aqui é 4,5. Calcule a razão entre os perímetros do triângulo ABC, tá? Não sei se vocês, alguns devem se lembrar, né? Toda vez que fizer referência à palavra perímetro, perímetro é a soma da medida dos lados. Então, o que é que vocês vão fazer? Vai pegar aí o triângulo, vai somar todos os lados e ver o resultado que dá. Tá? Então, você vai fazer isso com o triângulo ABC. Tá? Toda vez, assim, quando eu quero falar triângulo, que tem um triângulo desenhado, eu coloco triângulo e escrevo as letras aqui. Tá? É uma abreviação para a gente não ficar escrevendo toda hora triângulo isso, triângulo aquilo. Então, é mais tranquila. E a última questão, que é a questão 8, ela é parecida com a primeira. Vou deixar a ideia para vocês aqui de resolução, tá? Então a gente tem aqui um segmento de reta, aqui o ponto P, Q, R, S, T. E eu tenho umas medidas que aparecem aqui, a medida do segmento P, a medida de Q até R, a medida de R até S e de S a T. Opa, ainda tem aqui isso mesmo. E tem mais 1 centímetro perdido aqui no final. Então, o que acontece aqui? Eu quero que vocês, por exemplo, olha só, a razão entre PQ e ST. Então, o que você vai fazer? A razão, já disse para vocês que é uma divisão. Então, você vem aqui, ó, segmento PQ dividido pelo segmento ST. Vai entrar assim aqui. O que você vai fazer? Vai olhar quanto é que mede o segmento PQ
e quanto é que mede o segmento de SAT. Vai colocar um número aqui em cima e vai colocar um número aqui embaixo, tá? Observe que ele começa passando para a gente a ideia de razão, mas não diz para a gente que é uma divisão, e depois nas outras alternativas eles já cobram aqui para a gente na forma de divisão. Só fiquem atentos, por exemplo, se ele disser, ver se ele está em algum lugar, não. Segmento PS. Né? Então vai sair aqui do P, passa por todos eles e chega no S. Então vai ser a soma dessas distâncias aqui, tá? Onde acontecer que precisar de somar as distâncias, somem para dar certo. Se for possível simplificar, o que aparecer, simplifica. Lembrando que simplificar a função de fração, colocar um exemplo aqui, deixa eu ver aqui, sei lá, 25 sobre 15. A gente divide por 5, né? Em cima, divide por 5 embaixo. Isso aqui vai ser igual a 5 terços, tá? Isso aqui é um processo obrigatório, tá? Se for uma questão de cálculo, beleza, vou ver isso aqui eu vou entender. Agora, se for uma questão de marcar x, não aparece isso aqui na alternativa. Tá? Tem uma chance muito pequena de aparecer, provável aparecer isso aqui como resultado. Aí o que acontece? Você vai chegar no resultado 25 sobre 15, não tem lá alternativa para você assinalar, aí você vai começar a ficar pensando, nossa, eu errei, fiz alguma coisa errada. Mas você não errou, você esqueceu de simplificar. Então, gente, a nossa aula é essa daqui. Tá? Assistam o vídeo quantas vezes for necessário, tentem resolver as questões e a gente se vê aí virtualmente na próxima aula, tá bom? Então, tchau para vocês e bons estudos.